Bem-vindos aos vídeos sobre economia. Eu sou o José Jorge. Este vídeo trata o Teorema de Coase, que é útil para lidar com externalidades e com a afetação de recursos, tais como frequências no espectro eletromagnético que são utilizadas pela rádio, pela televisão ou pelos telemóveis. Neste vídeo vamos tratar sobretudo de bens intangíveis. Vamos então começar. Consideremos dois exemplos. O primeiro envolve máquinas de lavar roupa. Em países do norte da Europa, como a Alemanha, as famílias que vivem em apartamentos estão proibidas de ligar a máquina de lavar roupa durante a noite. O argumento é que o ruído da máquina incomoda os vizinhos. Em Portugal, no entanto, as empresas elétricas propõem tarifários mais baratos durante a noite para incentivar as famílias a lavar roupa em períodos de eletricidade mais barata. Tal prática é aconselhada pelas autoridades oficiais. No Japão, é proibido falar ao telefone dentro do comboio. Eu desloco-me frequentemente de comboio entre Lisboa e Porto e é frequente viajar com passageiros que falam horas durante a viagem, incomodando os outros passageiros. A pergunta que vamos tentar responder neste vídeo é porque é que o comportamento dos portugueses é diferente dos alemães e dos japoneses. São precisos dois ingredientes para responder a esta pergunta. Primeiro, precisamos definir o que é uma externalidade. Segundo, temos que falar num jantar famoso que ocorreu há 60 anos em Chicago. Comecemos pelo primeiro ingrediente. Uma das ameaças ao bom funcionamento do sistema de preços são as externalidades. As externalidades são danos ou benefícios, frequentemente colaterais, que não são internalizados pelo sistema de preços. Por exemplo, muitas fábricas libertam gases para a atmosfera e não pagam por poluir o ar. O problema é que o ar puro não é um bem transacionado no mercado e por isso não podemos aplicar o sistema de preços. Neste tipo de casos, as empresas utilizam gratuitamente um recurso que é valioso para a sociedade. As atividades humanas que geram externalidades tendem a criar distorções na afetação de recursos valiosos para a sociedade. No início do século XX, o economista Arthur Pigou propôs uma solução engenhosa para resolver o problema das externalidades. A proposta consiste em, primeiro, identificar o culpado da externalidade e, segundo, cobrar um imposto ao culpado de forma a igualar o custo privado da externalidade ao seu custo social. Este é o princípio que está subjacente ao imposto sobre o carbono para combater o aquecimento global. Esta proposta aparentemente simples sofre, contudo, de problemas. Para explicar esses problemas, vamos ver o segundo ingrediente e viajar até à cidade de Chicago em 1960. Enquanto ensinava na Virgínia, Ronald Coase enviou um artigo para uma revista na Universidade de Chicago. Ao ler o artigo, os professores de Chicago ficaram atônitos. Como é que Coase podia cometer um erro tão básico? Decidiram convidar Coase a apresentar um seminário em Chicago para expor as suas opiniões. Na noite anterior, o editor da revista, Aaron Director, organizou um jantar para o qual convidou Coase e 20 economistas da elite da Universidade de Chicago, incluindo os futuros nobres Milton Friedman e George Stigler. Era óbvio para os 20 economistas que Coase estava errado. Sobre essa noite, George Stigler escreveu mais tarde. No decorrer de 2 horas de discussão, a votação passou de 20 contra Coase e 1 a favor de Coase para 21 a favor de Coase. Foi um evento emocionante. Lamentei depois que não tivéssemos tido a clarividência de gravá-lo. George Stigler batizaria o argumento de Coase como o Teorema de Coase. Uma versão simples do Teorema de Coase diz o seguinte: considere que a entidade A conduz uma atividade que produz uma externalidade sobre a entidade B. Se os custos de transação forem baixos, então é irrelevante a quem se atribui os direitos de propriedade de conduzir essa atividade. Vejamos uma aplicação clássica do teorema. Uma linha de caminho de ferro atravessa um campo de trigo.
e pontualmente liberta faíscas que incendeiam o trigo e originam prejuízos para o agricultor. O Teorema de Coase diz que podemos atribuir o direito de produzir faíscas à Companhia de Caminhos de Ferro ou aos agricultores. É indiferente. No caso de atribuirmos o direito de produzir faíscas à Companhia de Caminhos de Ferro, os agricultores pagariam à companhia para reduzir o número de comboios que passam na linha ou afastariam o trigo da linha para evitar incêndios. No caso dos direitos de propriedade serem atribuídos aos agricultores, a companhia teria que indemnizar os agricultores pelos incêndios. Neste caso, provavelmente a Companhia de Caminhos de Ferro reduziria o número de comboios naquela linha. Em qualquer dos casos, conseguir-se-ia uma afetação ótima dos recursos através de transferências monetárias adicionais ou do eventual reajustamento dos direitos de propriedade. Na prática, o Teorema de Coase é uma extensão dos resultados sobre a troca. A troca conduz à eficiência na afetação de recursos tangíveis e na afetação de recursos intangíveis. Ou seja, os mecanismos de mercado garantem a afetação eficiente dos recursos. O teorema pode ser interpretado de uma forma mais sofisticada. Como os custos de transação são frequentemente elevados e não é fácil reajustar os direitos de propriedade, então é importante atribuir cuidadosamente os direitos de propriedade, pois pode não ser possível renegociar esses direitos a posteriori. Na prática, os direitos devem ser atribuídos à entidade que consegue lidar com os danos da forma mais eficiente ou mais barata. De acordo com Pigou, devemos identificar o culpado da externalidade e ele deve pagar pelos danos causados. Mas a ideia que existe um culpado nem sempre é clara. Por exemplo, se a linha de caminho de ferro já existia antes dos agricultores se deslocarem para aquela região, já não é claro que o culpado da externalidade seja a Companhia de Caminhos de Ferro. Na vida prática, assistimos muitas vezes à mutualidade dos danos, mas só na teoria conseguimos encontrar culpados claros. Frequentemente, os sistemas legais tentam atribuir os danos à parte que pode lidar com os danos de forma mais eficiente ou mais barata. Mas Coase alerta que os governos, legisladores ou juízes frequentemente têm dificuldades em identificar qual das partes tem menores custos de transação. Por isso, Coase sugere que, por vezes, é melhor deixar às pessoas encontrar as melhores decisões descentralizadamente. Esta interpretação do Teorema de Coase permite justificar o sentido moral da sociedade. O sentido moral das pessoas pode ser determinado pelos custos de transação. Tal pode ajudar a tomar as decisões ótimas de forma descentralizada. Ligar a máquina de lavar roupa durante a noite provoca ruído e uma externalidade negativa sobre os vizinhos. Na Alemanha, as pessoas entendem que é mais fácil para o dono da máquina de lavar evitar essa externalidade e, por isso, os vizinhos têm o direito de proibir a utilização da máquina à noite. É considerado imoral ligar uma máquina de lavar roupa à noite, tal como é imoral fugir aos impostos. Alguns países do sul da Europa incentivam a utilização da máquina de lavar roupa durante a noite, com vista a uma utilização mais racional da energia. Possivelmente, esses países entendem que os custos da externalidade são mais baixos para os vizinhos e, portanto, atribui-se o direito de utilizar a máquina de lavar roupa ao dono da máquina. Entende-se como imoral proibir o uso da máquina de lavar roupa durante a noite. Pelas mesmas razões económicas, a utilização do telemóvel é muito diferente no Japão e em Portugal. Falar longamente ao telemóvel durante uma viagem de comboio causa uma externalidade negativa sobre os outros passageiros sob a forma de ruído, mas os portugueses consideram preferível permitir a utilização do telemóvel. E assim terminamos este vídeo, espero que tenham gostado.